O Senhor Jesus, em uma de suas ministrações sobre as explicações do reino de Deus, o reino dos céus, em Mateus capítulo 13, ele falou em um determinado momento sobre um campo, sobre o joio, sobre o trigo. E Jesus ali ele deixou muito claro na escritura, na sua mensagem, foi registrado pelos evangelistas e também por autores de outras epístolas, nós vamos citar, que de fato existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Só existem esses dois tipos de filiações no mundo. Não existe uma filiação intermediária. Ou o homem é filho de Deus, ou o homem é filho do diabo. E quando Jesus, ministrando a parábola do joio no campo, Jesus deixou muito claro e disse que o campo era o mundo, o trigo eram os filhos do reino, os eleitos, os que serão salvos, e o joio era os filhos do diabo, os filhos do maligno, os condenados. E Jesus mostrou muito claramente isso para nós, e disse que essas pessoas estão no mesmo mundo, permeando a mesma terra, muitas vezes frequentando os mesmos ambientes, os mesmos lugares, como por exemplo, empresas, pessoas trabalham juntos, locais públicos como restaurantes, ou repartições públicas, governamentais ou não governamentais, ou mesmo religiões, ou mesmo a própria igreja. Não é por acaso que no mesmo contexto de Mateus 13, Jesus, ao ministrar ali uma outra parábola, ele fala de uma grande rede jogada ao mar, que essa grande rede ela trazia todo tipo de peixe, e ali ele mostra claramente. Agora ele já traz assim, na parábola do joio do campo, ele fala do mundo, o joio e o trigo estão no mundo juntos, filho de Deus, filho do maligno. Já na parábola da rede jogada ao mar, ali ele já traz algo mais, ele já traz para dentro da própria igreja. Ele fala que a mensagem do reino atrai essas pessoas, e inevitavelmente essas pessoas estão dentro da igreja. E ele diz claramente que essa rede, que é a mensagem do reino, ela traz, ela arrasta filhos do maligno e filhos de Deus, que ficam ali no mesmo ambiente, fazendo parte da mesma igreja, da mesma denominação, seguindo os mesmos, vamos dizer, os mesmos dogmas, os mesmos preceitos ensinados naquela determinada igreja, batizando-se, ceando, participando do trabalho, muitas vezes até envolvido mesmo, de uma certa forma, direta ou indiretamente, com algum tipo de trabalho na obra do Senhor. Mas o certo é que nós, ao olharmos assim, não tem como a gente olhar aqui e dizer: Clodomildo é filho do maligno, Auricélio é filho de Deus. Não tem como olhar aqui assim de princípio e conseguir afirmar isso. O certo, claro, é que passa na nossa mente, nós que estamos aqui, é que o irmão que está do nosso lado é filho de Deus, é que o irmão que está ao nosso lado é filho do reino. Na nossa mente não passaria a ideia de dizer: não, eu não acho que tem algum filho do maligno aqui, não é possível, mas a Bíblia diz que é. Só que nós não podemos identificar, e muitas vezes os nossos julgamentos são preconceituosos, e a gente acaba dando nomes ou definições erradas, apontando talvez aquele lá é filho do diabo, só pode ser, e aquele é filho do maligno, aquele é filho de Deus. E quando de repente a gente pode até se surpreender no dia do julgamento e Deus mostrar que era o contrário. Aquele que a gente achava que era filho do maligno, na verdade era filho de Deus, e aquele que a gente achava que era filho de Deus, na verdade era filho do maligno. E estava aqui interessante nesse contexto, nós acabamos de ler, era exatamente sobre essa questão, esse debate que estava rolando ali. Você vê que os judeus aqui estão se exaltando, e por várias vezes eles se dizem em momento que são filhos de Deus, em outro momento diz que são filhos de Abraão. Já tinham dito que eram seguidores de Moisés, podemos dizer também que eles estavam dizendo que eram seguidores de Moisés, filhos da lei. Então aqueles homens tão aparentemente piedosos, que davam o dízimo de tudo quanto tinham,
que frequentava a sinagoga pelo menos para oração e estudo da palavra pelo menos 3 vezes por semana, e que estavam no templo todos os dias, todo santo dia eles estavam no templo, e eles cumpriam os preceitos que haviam sido estabelecidos pelos seus líderes religiosos, na ponta da régua, na ponta do lápis, sem nenhum defeito. Faziam os seus jejuns terça e quinta-feira, aos sábados não faziam nenhum tipo de trabalho, guardando o sábado, procuravam dar esmola algumas vezes, eram pessoas que por muitas vezes eram vistas orando, pessoas bem vestidas, pessoas decentes, corretas, honestas, e que eles em si mesmos achavam que eram filhos de Abraão, filhos da fé, porque talvez na verdade eles não entendiam o que era ser filho de Abraão. E os apóstolos de Cristo, os autores das epístolas, que explicaram para nós que os filhos de Abraão não são os filhos que nascem da descendência judaica, mas são os filhos da fé, porque ele fala de uma posteridade, não de várias posteridades, fala de uma posteridade que era Cristo. Logo ele fala de filhos na fé, mas os judeus não achavam, não entendiam isso, achavam que pelo fato de ser judeu eles eram filhos de Abraão. De fato eram na questão da carne, só que ser filho de Abraão na questão da carne não daria proveito nenhum para eles. Então ali eles dizem: nós somos filhos de Abraão, se exaltam com isso. E em outro momento eles batem no peito, aqui no próprio texto, como nós acabamos de ler, e diz: nós somos filhos de Deus. Sim, só que Jesus questiona-os. Jesus questiona eles porque nós não somos capazes de julgar as pessoas por palavras boas que elas dizem, por palavras corretas que elas dizem. Mas Jesus ele julga em foro íntimo, não considerando apenas as palavras, mas a intenção do coração do homem, que de fato está dentro do homem. E aqui nesse texto nós vamos ver aqui algumas características, irmãos, de pessoas que acham que são filhos da fé por conta dos sacrifícios de fé que eles fazem, e pessoas que acham que são filhos de Deus pelo simples fato de acreditar que existe um Deus. E a Bíblia, quando a Bíblia já deixa claro para nós que o fato de crer que há um só Deus faz muito bem, isso é dever do homem, porque até os demônios creem, inclusive em temem. E aqui nesse debate, nessa discussão entre Jesus e os líderes judeus, e vale-se dizer, irmãos, que quando se debate com um líder de uma denominação, de uma congregação, de uma seita, de uma religião, é como se estivesse debatendo também com todos os seus seguidores, porque os seguidores seguem exatamente aquilo que seus líderes ensinam, porque depositam a crença. Afinal de contas, você está aqui porque você acredita no que nós pregamos. Alguém está na igreja católica porque acredita no que os padres pregam. Alguém está na Universal, na Mundial, ou em qualquer outra igreja, Assembleia de Deus, uma batista, uma presbiteriana, uma Deus é amor, está lá porque acredita naquilo que os pregadores estão falando. Então, quando se entra numa questão doutrinária, teológica, num debate religioso, bíblico, a respeito das coisas concernentes a Deus, está em xeque a opinião dos líderes que estão em debate e o povo que segue cada um daqueles líderes, embora nós não somos seguidores de homens, mas seguidores de Cristo. E ali no verso número 37, Jesus deixa claro: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, eu não vou dizer que vocês são filhos dele, mas vou dizer que vocês são descendentes sim, pela carne. Contudo, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Então nessas duas classes de pessoas, filhos de Deus e filhos do maligno, nós vamos ver que os filhos do maligno também são religiosos. Mas tem uma coisa interessante, irmão, na vida dos filhos do maligno, que é: a palavra de Deus não entra neles. Pode entrar qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de filosofia, mas a palavra de Deus não entra. E quando Jesus diz palavra de Deus, Jesus está falando da palavra pura, como ela é.
Porque palavra de Deus misturada, distorcida, é claro que eles davam crédito em algumas coisas, mas Jesus está dizendo que eles não dão crédito na palavra dele, porque ele é o próprio verbo encarnado, ele é a própria palavra do Eterno, o Deus que se fez carne, habitou entre nós e trouxe a sua própria mensagem. Então era Deus quem estava ali falando, e aquele povo está abrindo a boca dizendo que crê no Deus de Abraão, mas não crê naquilo que o próprio Deus encarnado está falando. Como é que pode? Como é que eu creio no Deus de Abraão e me denomino filho de Abraão pela fé, e não creio na palavra do Deus a quem eu digo que eu creio? Ou seja, como é que eu posso crer em Deus e não crer naquilo que Ele diz? Como é que eu posso crer em Deus e não crer naquilo que Ele ensina? Um professor meu diz que na sua jornada, na sua maratona acadêmica, ele teve que fazer um curso num seminário católico. E ele falava admirado, né, da inteligência, da capacidade dos padres nos debates teológicos e filosóficos. E num questionamento ali, entre aquele professor crente e aquele padre católico, um debate era sobre a questão de Maria. E o professor disse para ele que eu não vou dar muita bola para Maria, porque Paulo não deu, porque os apóstolos não escreveram absolutamente nada sobre ela, então eu vou ficar na minha. E o padre simplesmente falou que o problema dos crentes é que os crentes colocam a Bíblia acima de tudo. O problema de vocês crentes é porque para vocês a Bíblia está acima de tudo. É porque vocês dão crédito em tudo que a Bíblia diz. E por que aquele padre disse isso, irmão? Tem católico aqui? Se tiver, meu filho, deixa Deus falar contigo. Aí eu sei que tem. E por que aquele padre disse isso? Porque desde o século IV, que a igreja católica apostólica romana, que nasceu ali entre o ano 325 e o ano 381, foi quando ela se firmou mesmo, que eles começaram a colocar tradição acima da palavra de Deus. Não, a igreja existe, a Bíblia existe por causa da igreja. Logo a igreja está acima da Bíblia, e a tradição da igreja está acima da palavra de Deus. E quando instituíram o papado, determinaram em seus concílios o seguinte: que o Papa, em sua cátedra, falando, é infalível. E quando o Papa fala, a sua palavra é infalível, é o próprio Deus falando. Por mais que ele diga algo que contrarie toda a doutrina bíblica, por mais que ele diga algo que contrarie toda a palavra de Deus, mas o Papa sentado na sua cadeira, o seu trono papal, e abrir a boca para anunciar uma doutrina, um dogma, um ensinamento, ele é infalível, por mais que contrarie a doutrina bíblica. E todos os católicos, milhões de católicos que existem, católicos apostólicos romanos que existem no mundo, se prostram diante daquela palavra, considerando-a infalível, porque foi o Papa que falou. Isso está certo ou está errado, irmão? Quero saber a opinião de vocês. Quem acha que está errado, levante a mão. Isso, claro que está errado, né? É lógico que está errado. Como é que a palavra do Papa vai estar acima da palavra de Deus? E como é que o povo vai ouvir o Papa falando, contrariando a palavra de Deus, e vai se dobrar diante dela? Eu tenho lá em casa, nos meus arquivos, uma lista da data, que data cada instituição, cada dogma instituído pela Igreja Católica. Quando começou a adoração por Maria,
quando começou a reza para os mortos, quando começou a se oferecer o incenso do turíbulo. Quem já foi católico sabe o que é o turíbulo, aquele objeto de prata ou de ouro, que se coloca incenso dentro, ele balança e a fumaça sobe. E são centenas e centenas de dogmas. E lá tem a data de quando iniciou-se cada dogma, em cada concílio, quando foi tratado cada questão. Isso tornou-se regra dentro da igreja. E a fé dele gira não em torno do que de fato a Bíblia, a Escritura Sagrada diz, mas em torno dos dogmas e das tradições dos seus líderes. Isso está erradíssimo. A igreja concorda comigo? Está errado. Mas se eu lhe disser que isso está acontecendo também, não só lá na igreja católica, mas na igreja evangélica. Se eu lhe disser que os líderes evangélicos estão criando dogmas, estão criando doutrinas, estão trazendo ensinamentos que contrariam completamente a palavra de Deus, e o pior, eles trazem os ensinamentos escondidos por trás da Bíblia. Eles leem a Bíblia e disseminam a falsa doutrina. E eles estão introduzindo isso, querido. Deixa eu te falar aqui. Sabe que eu estou atribulado mesmo hoje, eu não quero nem saber. Se mandar me prender, prende, eu não quero nem saber. Daqui eu vou para casa e acabou-se. Assembleia de Deus. Eu me resguardo muito de falar, meu irmão, já está na hora, sabe? Aliás, já está passando da hora. Está passando da hora. Mas eu não tenho estatísticas por um instituto de estatística, mas eu tenho uma estatística de observação, de análise de ouvido. Se você prestar atenção, rarissimamente você vai encontrar uma Assembleia de Deus que não tenha introduzido heresia, que não tenha distorcido a doutrina, que não virou um palanque político, que não explora o povo com dízimo, com voto. Rarissimamente você vai encontrar uma Assembleia de Deus que não pregue o devorador, que é mais uma mentira. Líderes opressores dentro da Assembleia de Deus. Alguém aqui conhece alguma Assembleia de Deus que não pede dízimo? Se conhecer, levante a mão, por favor. Alguém aqui conhece alguma Assembleia de Deus que não ensina o povo a fazer votos e propósitos financeiros? Aí na internet vai ter irmão que conhece, porque nosso campo aqui é limitado, né? Mas ali vai ter alguém que conhece alguma coisa. Alguém aqui conhece alguma Assembleia de Deus que prega uma doutrina reta sobre a questão do casamento? Que zela pela família, que fala que casamento é um só? Que ensina a questão do divórcio, do segundo casamento, como um erro? Alguém conhece aqui alguma Assembleia de Deus cujos seus líderes não obrigam seus obreiros a serem dizimistas, porque se não for dizimista ele não vai poder ser obreiro? Então se eu tenho aqui um monte de gente sentada aí, e vocês não conhecem, então das centenas de pessoas que estão vendo a gente também, e bem pouquinho vai conhecer também. Tem Assembleia de Deus, alguma das Assembleias de Deus vendendo a moeda dos valentes de Davi por R$50. Eu vi algumas Assembleias de Deus fazendo campanha do tanque, sei lá de que, de Siloé, o tanque não sei de onde. Isso é heresia, irmão. Isso está sendo imposto pelos tronos papais que foram levantados nas Assembleias de Deus.
E a moda agora do curral eleitoral dentro das Assembleias de Deus. O termo científico político é esse, curral eleitoral. Isso é um termo científico, não é pejorativo não. O curral eleitoral na Assembleia de Deus. Já viu aí? Quantos pastores assembleanos estão se candidatando? Quantos pastores assembleanos estão lançando seus filhos como candidato? E quantos pastores assembleanos estão induzindo os seus membros, ou mesmo coagindo os seus membros a votar nele, ou nos seus filhos que eles lançam, ou nos candidatos que eles apoiam? Faz até reunião com os obreiros da igreja, para dizer que todo mundo tem que votar. Isso é heresia. Isso é sair do estado de igreja e assumir um estado de prostituta. Isso é sair no estado de sã doutrina e entrar no estado de falsa doutrina, no estado de pregação verdadeira para um estado de heresia. E eles adotam isso, achando que distorcendo a palavra de Deus ainda podem bater no peito e dizer: nós somos filhos de Abraão e somos filhos de Deus. E Jesus está dizendo que não é, meu irmão. Jesus traz sua mensagem muito clara na Bíblia, traz sua mensagem muito simples de se compreender. São pouquíssimas Assembleias de Deus que não estão pregando a teologia da prosperidade camuflada, que eles pregam camuflado, mas pregam. A teologia triunfalista. O maior comércio da fé e dos dons nas igrejas evangélicas brasileiras está dentro da Assembleia de Deus. E eu olho para os membros, os crentes daquelas igrejas, e eu vejo eles dando a vida por aquela denominação. Eu conheço pessoas assembleianas denominacionalmente exclusivistas, achando que só na Assembleia de Deus é que vai ter salvação, só se estiver lá. Eu conversava com o Gilmar outro dia. Existem dois tipos de exclusivismo. Um exclusivismo denominacional, ou seja, só na minha denominação tem salvação. Isso é heresia, isso é seita. Existe o exclusivismo doutrinário, bíblico, que só vai ser salvo se conhecer a verdade de Deus e segui-la. Esse é o exclusivismo correto, não denominacional, mas o bíblico. Por quê? Porque só há salvação em Cristo, sim ou não? Mas estão criando, colocaram na mente, tem crente dentro da Deus é amor. Uma das piores igrejas que nós temos no Brasil hoje, uma das piores seitas, que os cultos giram em torno de envelope, 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 e dinheiro, e metas financeiras. Converse com um pastor local da Deus é Amor, que se ele for macho, não vou nem dizer crente não, se ele for macho e tiver coragem de lhe dizer que ele é obrigado a bater uma meta financeira para ficar naquela congregação, se ele não bater, ele vai ser remanejado para outro lugar, e se continuar fraco, sem dar dinheiro para a igreja, não é almas, é dinheiro, ele vai ser tirado, destituído do cargo de pastor. Seita, heresia. Mas as pessoas estão lá, aclamando aquela doutrina e ainda assim achando que são filhos de Deus pela fé. E Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que não. O novo modismo surgiu aí há uns 20 anos. Na década de 80, movimento neopentecostal, a turma das campanhas, dos envelopes, a teologia da prosperidade.
Depois, com o advento do movimento neopentecostal, começa a sair várias ramificações dentre elas vem G12, vem MDA, vem o pessoal da célula. Tem problema em reunião em casa? Os irmãos reunidos? É claro que não. Não tem problema nisso. O problema está no que se ensina, como se conduz aquele trabalho. Irmão, vem cá, vai ter reunião lá em casa. Aí vai ter reunião do G12 lá em casa, do MDA, qualquer uma das duas. Vamos fazer agora, irmão, você está deprimido, está com problema, vamos fazer uma regressão aqui para ver encontrar onde é que está esse problema em você. Vamos fazer aqui uma regressão para voltar 10 anos da tua vida. 10 anos não resolveu, vamos voltar 20. Vamos voltar quando você era adolescente. Vamos voltar quando você estava nos coeiros, nas fraldas. Se teve algum trauma, alguma coisa, vamos voltar. E a pessoa fica lá deitada no chão com o dedo na boca, miando, igual um gato novo. Heresia. Doutrina da maldição hereditária, eu falei disso 2 vezes essa semana. Falei sexta-feira aqui, falei sábado ontem lá em Madalena. Outra heresia absurda. A igreja do show gospel, os cantores do show gospel, os artistas gospel, as igrejas dos arraiais gospels, de tudo mais que se invente para poder atrair pessoas e segurar pessoas que não seja o evangelho. Irmão perguntou para mim num e-mail: pastor Jardel, é errado fazer confraternização na igreja para segurar o povo? Eu disse porque a confraternização na igreja não é para segurar ninguém, meu irmão. Confraternização na igreja está dizendo o nome, é confraternização dos crentes, não é para atrair ninguém nem para segurar ninguém. Então, meu irmão, sabe, isso aqui que eu estou falando já dá para abrir na sua mente aí uma visão, ampliar a tua visão do que eu estou querendo dizer aqui essa noite. Que tem muita gente, muitos líderes, muitos crentes, muita denominação, que muitos estão irados conosco, estão dizendo que são filhos de Deus, e Jesus está dizendo aqui: como é que vocês são filhos de Deus? A minha palavra não entra em vocês. Como é que é filho de Deus e não aceita o que está na Bíblia? Eu vi aquele herege, hoje eu vou dizer o nome dele, Auricélio, aquele Geraldo Moraes lá, que aquele cara, meu irmão, eu acho que o capeta deixou o inferno e foi habitar nele. Geraldo Moraes, esses dias agora, numa das heresias novas que ele está pregando aí, ele disse o seguinte: ele disse que não haverá arrebatamento do corpo. Eu digo, pronto, pega 1 Coríntios 15 e joga fora. 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 58, 58 versículos mostrando, provando que o corpo físico vai ressuscitar. Como trouxemos a imagem do visível, também traremos a imagem do visível. Como trouxemos a imagem do corruptível, também traremos a imagem do incorruptível. Se em Adão herdamos esse corpo, em Cristo herdamos o glorificado. Como, Paulo? Não sei. Deus vai dar a cada um como Ele quer. O peixe tem seu tipo de carne, as aves têm seu tipo de carne, Paulo explicando lá. Os animais têm seu tipo de carne, o homem tem seu tipo de carne. Se há corpo natural, também há corpo celestial. Paulo está dizendo. E o camarada abre a boca para dizer, meu irmão, que não há ressurreição do corpo, e o povo dá glória a Deus com isso, meu irmão. Meu irmão, se eu não puder crer na Bíblia, eu vou basear minha fé em quê? Me diga, pelo amor de Deus. Se eu não puder depositar minha fé na Bíblia, mas os novos, não pregadores, mas mensageiros das revelações de Deus, estão desprezando o conteúdo bíblico, eu vou depositar minha fé em quê? Eu vou dizer uma coisa para você: pode inventar qualquer moda, pregar qualquer coisa, pode cuspir fogo, pode fazer chover milagre aqui dentro,
pode anunciar um sinal, ele podia chegar aqui e dizer, vai chover aqui dentro agora, podia relampejar e chover aqui dentro, que eu ainda abri a boca e dizer, você é um servo do capeta, vá-se embora, pelo simples fato que está torcendo a palavra de Deus. E Paulo está dizendo, Jesus está dizendo, no verso 38, eu falo o que eu vi junto do meu pai. Eu estou falando o que eu vi junto do meu pai. Quem é meu pai? É o pai, é Deus, é o soberano lá. E vocês falam o que vocês têm visto junto do pai de vocês. É simples assim. Jesus diz, vocês não aceitam a minha palavra, são descendentes de Abraão, não aceitam a minha palavra. Eu falo o que eu vi junto do pai, Deus, vocês falam o que vi junto do pai de vocês. Aí eles vão e replicam e dizem, no verso 39, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, as obras da fé, né? De obedecer a Deus. Mas agora procuram matar a mim, homem que vos tenham dito a verdade. Mais uma vez Jesus toca na verdade, no que ele ensina. Você disse, sou filho de Abraão, e querem matar a mim, que tenham dito a verdade, que eu tenho ouvido do próprio Deus. Abraão não fez isso e nem faria. E no verso de número 41 ele diz, vocês fazem a obra do vosso pai. E disseram ele, nós temos um pai. Aliás, nós não somos nascidos em prostituição, nós temos um pai que é Deus. Eles estão caçando um pai para eles, irmão. Estão caçando um pai. Uma hora já diz, vocês não, o pai de vocês nem é Abraão não. Eles, não, mas nós não somos nascidos em prostituição não. Nós temos um pai, o nosso pai é Deus. Aí Jesus vai e replica e diz, se Deus fosse o pai de vocês, verso 42, certamente vocês me amariam, porque eu saí, eu vim dele. Eu vim dele. Eu não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. E se ele me enviou, e vocês dizem que são filhos dele, então por que é, verso 43, por que é que vocês não entendem a minha palavra, a minha linguagem? Olha, agora Jesus afinou mais um negócio aqui. Vocês estão dizendo que são filhos de Deus, eu vim dele, estou falando o que eu ouvi dele, o que eu vi dele para vocês, e vocês não entendem. Por que vocês não entendem? Entender, está vendo aí? Vocês não entendem porque vocês não são teólogos. É isso que Jesus está falando aqui? Vocês não entendem porque não foram para Harvard, sei nem dizer esse nome aí, como é, Alessandro? Alessandro sabe que ele fala inglês? Harvard. Você não entende. Sabe por que você não entende? Não é porque você foi para Harvard, não é porque você não tem teologia. Vocês não entendem a minha palavra. Verso 42, 44, porque vocês têm por pai olha aí, vocês não entendem minha palavra, não é porque vocês não são teólogos não, porque não precisa ser teólogo não precisa ir para Harvard não, vocês não entendem porque vocês são filhos do diabo. Jesus falou isso para eles, meu irmão, e eu digo hoje para qualquer um que tem ouvido a verdade de Deus e não tem aceitado, é porque você é filho do diabo. Seja você missão de fé, um presbiteriano, um batista, um assembleiano, seja quem for, um católico, não importa. Se não está entendendo, compreendendo a mensagem simples de Jesus, que é filho do diabo. Eu não estou falando, irmão, de supralapsariano e infralapsariano. Eu não estou falando de sinergismo e nem de monergismo, não é isso que eu estou falando. Eu sei lá o que é isso, irmão. Você não precisa se preocupar em saber disso não, irmão. Alguns de nós que damos aula, sim, temos que se preocupar em aprender isso para poder falar em algum momento, para tirar alguma dúvida, mas você não tem que se preocupar com isso não. São coisas complexas. Os deuses antropomórficos, você não precisa saber disso. Homósios, vocês só têm que saber a palavra simples dele, simples.
Os líderes é quem complica. Os homens são quem complica a coisa. Ele está falando, vocês têm por pai o diabo. Vocês não entendem minha palavra, palavra simples. Eu estou aqui falando abertamente para vocês. Simples, a mensagem de Jesus era simples ou não era, irmão? A mensagem mais simples que o mundo já ouviu falar. Se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Qual é a dificuldade de entender isso? As pessoas têm dificuldade de entender. Prefere não, já que a gente não entende, vamos botar uma campanha aí. A gente não entende mesmo, vamos botar uma campanha aí que é melhor, irmão. Pelo menos os irmãos estão bem-estar, né? Isso é amor, né? Ele está dizendo, vocês não entendem porque vocês são filhos do diabo. Todos aqueles religiosos que ouvem a simples mensagem do Evangelho, não dão crédito, não concordam, não aceitam a mensagem, a Bíblia pura, a Bíblia simples e pura como ela é, sem pré-tribulacionista histórico, sem pré-tribulacionista dispensacionalista, sem amilenista, sem pós-milenista, sem pré-milenista, sem nada disso, sem sinergismo, monegismo, sem supralassariano, inflaçabiano, sem nada disso. A Bíblia simples e pura, simples, do jeito que ela está escrita. Pode ser a King James, tradução, pode ser a mais simples ainda, a NVI, pode ser a nova tradução da linguagem de hoje. A Bíblia simples, a mensagem simples do Evangelho. Está lendo, já leu uma vez, leu 10 vezes de joelho, está com o joelho igual o joelho de Tiago, igual o joelho de camelo, de orar, os caroços no joelho, mas a Bíblia ele não entende não. Vamos para a campanha, vamos para o Real Gospel, vamos pagar R$100 para entrar no show gospel, vamos dar o dízimo, não o devorador vai lá em casa, meu Deus do céu, triste mulher, tu deu o dízimo esse mês dele, não, acho que é por isso que o menino adoeceu, teve que comprar remédio. Não está entendendo nada. E tantas vezes já foi falado, tantas vezes já foi dito, tantas vezes já foi ensinado, já foi pregado. Lembra que Jesus falou na parábola do semeador? Tem aquela semente que é jogada ali, a palavra de Deus, e a pessoa desatenta, displicente, aí vem o maligno e arrebata. Ele não se importou, ele não se interessou, ele não achou que a palavra tinha poder para salvá-lo. Ele achou que eram meras palavras, apenas palavras. Ele não deu a devida atenção. O maligno foi lá e arrebatou, de modo que ele não compreendeu nada. Por isso ele diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus em suas mentes, em seus corações. Vocês são filhos do diabo, é o pai de vocês, porque vocês vivem, olha, presta atenção nos detalhes aqui, ó. Filho do diabo primeiro, porque não entende a mensagem de Cristo tão simples que ela é. Segundo, porque preferem satisfazer o desejo do pai deles, que é o diabo. E olha que o desejo do diabo não é coisa boa. Tudo que não presta, você imagina que é desejo do diabo. E as pessoas preferem satisfazer os desejos do diabo. Mas dentre os desejos do diabo, que está tudo que não presta, que a gente acha que é só morte, assassinato, violência, tem uma palavrinha bem complicadinha lá em Gálatas capítulo 5, que diz que é uma tal de uma heresia. Essa palavra lá, heresia, olha lá. Ou seja, o cara acha que é santo, acha que é reto, que é correto, mas é um herege. Está lá junto com as prostitutas, com os fornicadores, com os mentirosos. Está lá os hereges lá, vão ser condenados, não vão herdar o reino de Deus. Aí o camarada acha que porque botou um paletó, uma gravata, botou uma Bíblia embaixo do braço, deram um mergulho nele, dizendo que estava batizando,
vai para a igreja para tomar a Santa Ceia, dá a paz do Senhor para os irmãos, mas não conhece a verdade, vive de campanha, vive dos dogmas religiosos, seja católico, evangélico, qual for, e acha que é de Deus. Vive para satisfazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Prostituição, mentira, desonestidade, heresia. Vive para satisfazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Campanha. Vive para satisfazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Teologia da prosperidade. Eu determino riqueza. Vive para fazer a vontade do vosso pai, que é o diabo, que vos engana. Botar 100 reais no envelope, que eu vou ganhar 100 vezes mais. Vive para fazer a vontade do vosso pai, que é o diabo, vendendo tudo que tem, queimando numa fogueira do inferno, numa fogueira maldita, que não tem nada de santa. Mas acham que por conta disso eles estão vendo uma fé extraordinária. Acham que por conta disso eles são homens e mulheres de Deus e filhos de Deus. E a Bíblia está dizendo o quê? Que eles são filhos do diabo, porque não entendem a verdade de Deus e querem fazer a vontade do pai deles, que é o diabo. O diabo foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Esse é um grande problema. Na verdade ele só passa por lá. Na verdade ele só acha bonito. Olha a verdade como é bonito ali. Olha a verdade. Oh, a verdade. Oh, essa é a verdade. O evangelho é a verdade. Ai não, mas eu gosto da minha igreja mesmo. Forrozinho gospel, as campanhas, eu estou acostumado, lá é bom, eu gosto. O show, os arraial, botar o dinheiro no envelope. Aí eu gosto de ir lá mesmo. Não, a verdade é bom, mas eu estou acostumado com isso, sabe? Eu gosto de ir lá. Nunca se firmou na verdade. Na verdade ele só chega por ali e passa. Na verdade ele chega, passa, olha, observa, mas não permanece. Não estou falando em placa de igreja, em denominação, estou falando da verdade bíblica. Ah, pastor, agora está querendo dizer que eu só vou ser salvo se eu congregar em alguma denominação? De maneira alguma. Eu estou para ir embora e morar dentro de um buraco por aí qualquer. Não tem nada a ver isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou me referindo à verdade, não a uma placa de igreja, não a uma denominação. Não estou referindo o que Jesus ensinou e os apóstolos. Não permanece na verdade. Ele até fica por ali um tempo, acha bonito, se esforça um pouco, mas depois não permanece. E ele diz mais: não permanece na verdade por quê? Porque nele não há verdade, porque ele não passa de um mentiroso sem vergonha. E nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele também é o pai da mentira. Ele gosta de mentir. Ele gosta de pegar a Bíblia e mentir usando a Bíblia. Ele gosta de chegar na tua casa e mentir falando do irmão. Ele gosta de criar mentiras, de inventar mentiras. E ele gosta de disseminar mentiras, de espalhar mentiras, para derrubar alguém, para destruir alguém, para macular alguém, para manchar alguém. Ele não quer verdade. Ele é um mentiroso nato. Os filhos do diabo são assim, mentirosos, que ama a mentira. Lá em Apocalipse 20, né, quem vai para o inferno, aqueles que amam a mentira, quem pratica e ama a mentira. Porque tem gente que mente, mas é porque gosta mesmo, que ama a mentira mesmo. Ele só está satisfeito se ele mentir. E nada melhor do que mentir usando a Bíblia para ganhar dinheiro. Quando ele profere mentira e fala do que ele é próprio, que é mentiroso, é o pai da mentira. Mas Jesus diz: porque eu vos digo a verdade, vocês não creem em mim? Está vendo? Presta atenção nesse versículo aqui, ó.
Eu ia pregar só aqui, do 44 até o 47. E não vou pegar esse contexto aqui todinho. Jesus fala que o diabo é mentiroso, os filhos deles são igual a ele, mentiroso, e faz a vontade do pai deles, que é o diabo, que gosta de mentira. Jesus diz: eu chego com a verdade, falo a verdade, e vocês não acreditam no que eu digo, porque vocês gostam de mentira. Diga para um católico, meu irmão, diga para um católico, que Maria, apesar de ser santa, ela não pode interceder por ele. Ele vai ficar com raiva de você. Diga para um evangélico, diga para o evangélico que ele pare de fazer essas campanhas e de dar disso, que isso aí não é bíblico, não vai dar em nada. Ele vai ficar com raiva de tudo do mesmo jeito. Ele vai dizer: você está me julgando, você está falando mal de mim. Por quê? Está aqui a resposta. Eles gostam de mentira, eles são mentirosos, gostam de mentira e gostam de ser enganados. E quando Jesus chega e diz a verdade, eles preferem não dar crédito, não dão crédito ao que Jesus está dizendo, dão crédito à mentira. Eu me lembro do que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, porque virá um tempo em que terão coceira nos ouvidos. Lá ele chama comichão, né? Eu já estou parafraseando no nosso linguajar normal. Tem coceira nos ouvidos, e vão ajuntar para si homens que falam o que eles gostam de ouvir. Era isso que ia acontecer. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, vai vir um tempo, prega a palavra, insta em tempo, fora de tempo, porque virá um tempo, Timóteo, e que não suportarão a sã doutrina, não vão querer saber, vão ter coceira nos ouvidos, vão ajuntar para si mestres, que vão mentir para eles, que vão iludi-los com palavras que agradam a eles. É isso que eles querem, Timóteo. Logo, a gente conclui o quê? Que o povo tem os líderes que eles merecem. Aí vai para 2 Pedro capítulo 3, Gilmar, que ele fala do comércio. 2 Pedro capítulo 2, né? 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao 3, aí ele vai dizer: e vão fazer de vocês comércio com mentira. Mentira, vão fazer de vocês comércio com palavras fingidas. Palavra fingida é mentira. Eles vão mentir para vocês, para transformar vocês em fonte de lucro. Essa é a verdade. Ele diz. Mas aí você vai dizer para os evangélicos, o que é que eles dizem? Você está julgando a gente, você está falando mal. Ouvi o Vandaí ali, me lembrei do Denis. Afinal nós conversa, meu galego. Nós fomos evangelizar, o primeiro evangelista, Terminal do Teu Bezerra, pega nos folhetes, esse folhete de protesto que nós temos aí. Lá ele vem um crente desaforado para cima do Denis. Ei, vocês estão escandalizando o evangelho com esse folhete de vocês. E eu olhei de longe, vi a confusão, corri para cima. O que está vendo aí? Estão escandalizando o evangelho com isso aí. Escandalizando o evangelho estão vocês, com o que vocês fizeram. Nós estamos tentando consertar o que vocês, a porcaria que vocês estão fazendo. Ou seja, olha a ideia dos evangélicos. A coisa já bagunçou, deixa lá. Não pode falar a verdade não, que escandaliza. Na mente deles é isso. Não, eu sei, o negócio já está desmantelado mesmo, mas deixa, se falar a verdade escandaliza. Aí eu digo como Jesus em Mateus capítulo 15: deixa, são cegos guiando outro cego. Se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Ora, o Jesus levou a mensagem, os fariseus escandalizaram, os discípulos disseram: Jesus, os fariseus escandalizaram com o que o Senhor falou. Eu digo: pode deixar, são um bando de cegos, e quem segue eles são outros cegos também, vão todo mundo cair no inferno. Isso. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Vocês não querem a verdade que Jesus está falando, não querem. Eles preferem o engano, preferem a mentira. Aí no verso 46, Jesus vai e coloca: quem dentre vós me convence de pecado? Podia muito bem, irmão, não ser pecado, o termo aqui, certo? Pode ser erro. Quem dentre vós me convence de erro? Ficaram calados. Eles não podiam nunca resistir ao que Jesus ensinava. Tentaram pregar Jesus em várias vezes em contradição, nunca conseguiram, voltaram, foi calado. Senhor, nunca ninguém falou igual aquele homem. Aí, quem me convence de erro?
Então, se ninguém me convence de erro, eu vos digo a verdade, porque vocês não creem. Verso 47: quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vocês não a escutam, porque vocês não são de Deus. Simples assim. Quem é de Deus escuta o quê? As palavras da denominação, o catecismozinho, o livrinho, o catecismo. Eu fico doido, irmão, quando um teólogo abre a boca para dizer que aquele tal de pastor de Hermas é um pai da igreja. De qual igreja eu não sei, porque se você ler o tal do pastor de Hermas, o cara não passa de um alienado. Pior do que os católicos ainda. Tudo para ele é sacrifício, tudo para ele tem que pagar o preço para poder ter perdão. Aí vem um teólogo, porque os crentes não conhecem, pastor de Hermas, o pai da igreja. Que pai da igreja o que, rapaz? Aí também não venha me dizer que aquela tal de Didaquê, que aquela tal de Didaquê que você já ouviu falar e vai ouvir falar, que aquela tal de Didaquê, aquilo ali é livro, meu irmão, para crente aprender a palavra de Deus, que aquilo não é não. Pode ter certeza, aquilo foi criado pela igreja católica, mas os teólogos da igreja estão dizendo que não, a Didaquê é um livro de instrução para a igreja. Não é. É a mesma coisa aí. A mesma coisa. Se eu sou de Deus, eu nem sei nem o que é essa tal de Didaquê, pastor. É uns 5 livrinhos, pequenininho, que é tipo um catecismozinho, ensinando algumas coisas. Eu não sei nem o que é essa tal de Didaquê, mas diga aí alguma coisa que está dentro dela aí. Deixa eu ver o que está dizendo aí. Não, isso não é de Deus não. Dízimo? Pagar dízimo? Isso aí não é de Deus não. Didaquê está lá dizendo que é para pagar dízimo. E esse tal de pastor de Herma aí, eu também não sei nem quem é ele, para onde é, vai, não sei nem o que é Herma. Mas me diga aí, que ele diz alguma coisa aí. Que se o homem para se obter o perdão dos pecados, ele precisa de pagar penitências. E interessante, aquela velha história de sério, tudo foi anjo que falou com ele, né? Tudo foi sonho, foi anjo, e foi escrevendo. Como é que é? Para ter perdão dos pecados tem que pagar penitência, não? Sei nem ler direito, pastor, mas esse tal de pastor de Herma aí, já estou vendo que não é de Deus não. Jesus está dizendo aqui, quem é de Deus escuta o quê? As palavras de Deus. E quem não é de Deus, ali, por isso vocês não escutam, porque vocês não são de Deus. Ponto, acabou. Mandaram um e-mail para mim, e além do e-mail, perguntaram ao vivo: pastor Radel, que convive, o familiar não é crente, ou convive com pessoas de outras religiões, como é que a gente convive com eles? Porque os crentes aprenderam o seguinte: não, eu tenho que pregar para ele, eu tenho que ganhar aquela alma para Jesus, porque senão o sangue dele vai estar na minha cabeça. Eu não tenho nada a ver com o sangue de ninguém. Cada um que leva sua culpa e seu pecado, e acabou-se. Aí os crentes ficam nessa tribulação. Eu digo, meu irmão, como é que se vive com pessoas de outra crença? Se você tiver uma oportunidade de falar do evangelho puro e genuíno, fale. Numa ocasião, numa conversa, num assunto e tal, fale. Se a pessoa não aceita, se você quiser falar uma segunda vez, noutra ocasião, não força na barra, mas falar, tal, fale. Se a pessoa não aceita, meu irmão, conviva com ela com respeito, com amor, com alegria, com dignidade. Se é seu colega de trabalho, alguma coisa, trate ele bem, com respeito, com dignidade que ele merece, pronto, meu irmão. Mas esquece. Se tu já tentou, e Deus não se revelou para ele, aí agora tu vai estar levando um fardo. Ai, meu Deus do céu, meu amigo do trabalho, eu já tentei, Senhor, ele vai para o inferno, e a culpa vai ser minha, eu vou pagar o preço? Não. Quem é de Deus, irmão, escuta as palavras de Deus. Não, eu fiquei atribulado uma vez, irmão, antigamente, há muitos anos atrás.
Um camarada lá que eu conhecia, eu ia evangelizar para ele, não evangelizei, o cara morreu, aí se afogou-se e morreu. Eu digo, pronto, agora eu vou para o inferno junto com ele. Ele só chegou primeiro, depois vai eu. Fiquei atribulado. Pronto, morreu Jesus, a culpa é minha, acabou-se, já era. E hoje eu não sei que não é. Então, queridos, nós estamos vendo aqui esses pontos que mostram para nós pessoas puramente religiosas, que na verdade são filhos do diabo. E tem um exemplo de algo que um filho do diabo gosta de fazer. Vamos lá em Atos 13, Atos 13 no verso 6. Atos 13. Tem outra coisa que os filhos do capeta gostam de fazer, é isso aqui, ó. E havendo aqui é Paulo e Barnabé, viu? Chamado de Saulo ainda aqui. E havendo atravessado a ilha até Pafos, Atos 13, verso 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com Procôncio Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o encantador, resistia-o, procurando apartar da fé o procônsul. Olha uma coisa que o filho do cão gosta de fazer. Já tem alguém quase saindo da heresia, a palavra de Deus está se iluminando para ele, se revelando para ele. Judas fala disso também. A palavra de Deus está revelando, ele chega prometendo liberdade, quando na verdade eles mesmos são escravos, e perturbando a mente daquelas pessoas que já estão entendendo o evangelho da graça, já estão entendendo a palavra da salvação, Deus já está iluminando, já está começando a iluminar, e ele chega e faz o quê? Procura apartar da fé aquelas pessoas sinceras que querem aprender a palavra de Deus. Os filhos do diabo, irmão, você que está me ouvindo aí, no dia que você encontrar uma igreja bíblica para congregar, o filho do diabo vai lá e vai tentar perturbar você, para afastar você da fé. Ele vai ficar tentando, jogando alguma cor na sua mente. Olha aí, ó, desde que tu começou a dar o dízimo, está vendo aí, ó, tua vida não anda. Aliás, desde que tu começou, tu parou de dar o dízimo, filho do cão chega. Desde que tu parou de dar o dízimo, está vendo aí, ó, está vendo? Prejuízo, os clientes diminuíram. Está vendo aí a dificuldade, ó, desde que parou de dar o dízimo, ó. O cara foi iluminado pela verdade. Aí começa a passar por umas provas, o filho do cão chega lá para perturbar ele. Está vendo aí, ó? Tu quebrou a campanha, a corrente, ó. Estava fazendo a corrente 7 semanas lá na igreja. Aí disse que agora se saiu, se encontrou a verdade, saiu, tá vendo aí, ó? Quebrou a corrente, tá vendo aí? Por isso está acontecendo isso aí, ó. Teu marido, tá vendo aí, ó? Tua mulher, teus filhos. As coisas ruins acontecem, não é porque tu quebrou a corrente. Vai chegar um filho do capeta. O irmão mandou para mim dizendo que a igreja mais herege do mundo, lá onde ele estava congregando. O irmão disse que saiu de lá e o pastor ficou lá amaldiçoando ele. Saiu daqui é porque não sei o que, e ficou amaldiçoando o coitado do irmão, dizendo que o irmão agora estava desviado, que ele ia para o inferno, que ele não estava mais na igreja daquele pastor. E tem gente que acaba ouvindo aquilo e ficando com medo, e tenta apartar da fé aqueles que estão tendo encontro com a verdade. Isso que o filho do diabo aqui, o Elimas o mágico, quis fazer. Quando ele ouviu porque com certeza o procônsul Sérgio, já que ele era um falso profeta mágico, que enganava o povo, né, igual os pastores aí das campanhas, dos amuletos, enganava o povo, aí com certeza o procônsul dava um dinheirinho para ele, né? Aí como ele viu que ia perder o dinheiro, ele tentou distorcer o evangelho que Paulo e Barnabé pregavam, para o procônsul não se converter, para não parar de dar dinheiro para eles. Você acha que a loucura dos pastores, irmão? Eu preguei na rádio sobre campanha,
Eu preguei na rádio sobre o segundo casamento, o divórcio. Preguei na rádio um monte de coisa que o sistema pratica, que a gente pregou de pesado mesmo. Mas o que mais perturbou eles e levou eles a pressionar os donos da rádio para tirar de nós lá, qual foi? Do dízimo, dinheiro. Do dízimo, dos envelopes, dos dinheiro. Foi isso aí. Nunca o dono da rádio chegou para mim: pastor Adel, os homens estão me perturbando lá porque você está pregando sobre campanha. Nunca. Os homens estão me pressionando aí porque você está pregando sobre o segundo casamento. Nunca. Mas os homens estão me pressionando porque você está pregando sobre o dízimo, que não é para dar dízimo. É o camarada aqui, rapaz, o nome dele é Limas o Mágico, o encantador. Não posso perder o dinheiro que o procônsul está me dando, então eu tenho que distorcer o que Paulo e Silas está pregando para o povo não parar de dar dinheiro. É o que eles estão fazendo. Isso, e Paulo olhou para ele e disse o quê? Paulo olhou para ele no verso 9 e disse que, todavia Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos dele, disse, verso 10: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo disse que ele era filho do diabo, aquele camarada, do engano, da mentira, e que insistia em perverter os caminhos retos do Senhor, para prender os outros no engano só por causa de dinheiro. E Paulo repreendeu ele na hora, porque eles merecem ser repreendidos. Aquele coitado ficou cego, rodando, procurando a mão de alguém que pudesse guiar ele para algum lugar. Mas esses aí, ó, já perderam a visão faz tempo. Um outro ponto, irmão, para a gente já finalizar, lá em 1 João, capítulo 3, 1 João 3. Eita Jesus amado. Pastor Radel, o que foi que você merendou hoje de manhã? Foi mandacaru? Só pode ter sido, eu não sei não. Só sei que hoje eu estou atribulado. 1 João 3, do 8 ao 10. Deste jeito, pastor Deus, você vai perder a sua agenda. Vou perder a agenda. Ninguém vai me agendar para pregar lá. Acho que até o que os me agendaram, quando veio aí, vão desmarcar. 1 João 3, do verso 8 ao 10. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer um que pratica a justiça, que não pratica a justiça e não ama seu irmão, esse não é de Deus, ou seja, é filho do diabo. Três coisas importantes que ele colocou aqui. Ele colocou aqui no verso 10, falando sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele deixou claro que aquele que continua na prática do pecado, mergulhado no pecado, prazer no pecado, deleite no pecado, gozo no pecado, esse é filho do diabo. Esse é filho do diabo. E o pior, eles ainda tentam influenciar os outros, mesma coisa. E ele vai, em contrapartida, ele diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não vive na prática do pecado, não vive entregue ao pecado, não peca com prazer, não peca com gozo, com alegria. Ele não tem prazer no pecado, ele não tem deleite no pecado. Se ele vier a pecar, ele peca, mas ele se angustia, ele se entristece.
E ele diz mais, que nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, que os filhos de Deus praticam a justiça, faz o que é justo, o que é reto, e amam-se uns aos outros. Amar uns aos outros não é andar com o irmão nos braços para todo canto, não. Mas é se compadecer, ter compaixão, ter misericórdia, estender a mão para ajudar, tolerar, suportar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo tolera, supera. Mas os filhos do diabo não. Eles nem praticam o que é justo, a justiça. Que aí tem crente que acha que não, creu em Deus e pronto. Cadê os frutos disso? Crê em Deus e não é justo, não pratica a justiça, é injusto. Ele está dizendo que é filho do diabo. Crê em Deus, mas é filho do diabo. E depois ele diz que os filhos do diabo também não amam o seu irmão. Não é de Deus. Como é que eu estou na igreja, digo que sou de Deus, que sou filho de Deus, vivo na prática da injustiça, vivo chafurdando, entregado no lamaçal do pecado, tendo prazer naquilo, gozo naquilo, deleite naquilo, e ainda assim não amo os meus irmãos, sou individualista, egoísta, não estou nem aí para ninguém. Então isso que não pode ser filho de Deus, é filho do diabo. Será que tem alguém assim nas igrejas, irmão? Oxe, talvez tenha até entre nós aqui. Então, irmãos, já falei muito. Observe, para concluir, que o Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e a narrativa histórica de Atos deixaram claro para nós que os filhos do diabo estão dentro da igreja, estão no meio da igreja, e que é preciso que haja repreensão, porque a palavra de Deus, quando é pura, ela é peneira, ela é peneira. Pecadores não permanecem na congregação dos justos, não fica. Então por isso a palavra tem que ser pregada como ela é. Aí só fica mesmo os que são de Deus. Os que não são, não dão ouvidos, não vão dar ouvidos. Ele até achou bonito, porque falou contra o falso profeta, falou contra os hereges, falou contra um falso profeta lá no outro estado, mas na hora que chegou nele, ele se dói. Enquanto estiver falando todo mundo, tá bom, mas no dia ele se surpreende, a palavra vai para ele, ó, chega, nele. Aí como ele é filho do diabo, ele não quer compromisso com a verdade, estava ali porque achou bonito, né? Olha, pregou como se fosse profeta, Aí quando chegou nele, por isso que os pregadores, falsos pregadores aí, os hereges novos, só pregam contra as heresias antigas. Presta atenção nisso aí. Os hereges novos aí do momento aí, que eu estava falando, só prega contra as heresias antigas, porque estão introduzindo heresia nova. Então eles têm interesse em derrubar as heresias antigas para introduzir uma heresia nova. Eles não ensinam a doutrina na igreja. Vai ouvir doutrina, ensinamento lá para a vida do crente, para a vida do cristão. Não tem. Por quê? Porque se ele direcionar a palavra para o povo que está ali, uma exortação para o povo que está ali, um bocado vai-se embora, meu filho. Porque a palavra de Deus é uma peneira. E como o camarada só quer ver o ministério dele crescer e não está preocupado com a salvação de ninguém, ele quer que o povo esteja ali, mesmo que alguns aí
não estão muito interessados em dinheiro, mas só estão preocupados em crescer, em ter nome, então para eles está bom isso aí. E quando na verdade não. Quando na verdade a prioridade é a palavra de Deus e as ovelhas de Deus. Não é encher a igreja, não é apurar muito dinheiro, é isso. Então eu lanço aqui uma palavra que vai te irritar ainda mais. Quem és tu, criatura? Tu és um filho de Deus ou tu és um filho do diabo? Não estou insultando ninguém. Deus me disse insultar um homem do tamanho do Auricélio, desse tamanho. Deixa eu fazer logo umas aulazinhas de alguma coisa aí, Muay Thai, capoeira, aí eu insulto ele. Por enquanto não dá não. Eu estou lhe cutucando mesmo hoje, irmão, mexendo mesmo com você. Quero ver aqui quantos domingo que vem vai estar aqui. Não, mas vem só domingo que vem, no outro não vem. Não tem problema, porque o que nós queremos, irmãos, é ensinar vocês o caminho reto. Não queremos aqui agradá-los, queremos doutriná-los. Se precisar da correção com a vara, mediante a vara vem mediante a palavra para corrigir. Pastor Jardel, o casal veio lá do Maranhão visitar. Você prega um negócio desse? Vão voltar amanhã e nunca mais vem aqui no Ceará. Então, irmãos, encerra aqui perguntando pelas suas características, pela sua vida, pelo seu entendimento da palavra de Deus. Repito, seu entendimento da palavra de Deus não é aquela coisa teológica, né? Supra aí, aquelas coisas lá que eu falei. Entendimento da doutrina simples, pura, verdadeira, bíblica, simples como ela é. Seu entendimento, sua conduta, seu caráter, sua personalidade, sua vida, quem você é, filho de Deus ou filho do diabo? Mas não responda como um religioso não, porque o cara está lá no bordel agora traindo a mulher, você chega lá, filho do Satanás, o que é que está fazendo aqui traindo tua mulher? Ele vai bater no peito e dizer, você está me julgando? Rapaz, eu sou filho de Deus, você é doido? O outro está lá sangrando um bode, bebendo o sangue do bode lá, batendo lá um tambor, e diz, filho do capeta, você está fazendo o que com esse bode? Ele vai dizer, filho do capeta? Não, eu sou filho de Deus, só a minha religião que é diferente. Todo mundo vai achar que é filho de Deus, mas a palavra aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, ela mostra para nós mesmos fazer a nossa análise, se nós somos, nós não somos, e se nós for, amém, vamos procurar consertar o que nós estamos errando. Se nós não formos, vamos pedir misericórdia a Deus. Senhor, me torna um filho teu, me torna um filho teu, me ajude a abandonar meus pecados, molda meu caráter, minha personalidade, a minha vida, e me faz um homem e uma mulher de Deus.